Graça e paz, amados. Amém? Que alegria estarmos juntos nesta noite para servirmos ao Senhor, nosso Deus. Propósito aqui, vou fazer um negócio aqui que talvez você já tenha feito. Se você não fez, você pode fazer? Coloque o seu celular no modo avião aí, por favor. Dá para fazer isso? Já botei o meu, tá? Assim você vai estar desligado de qualquer outra coisa, tá? E vai estar concentrado naquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. Amém? Amém foi muito fraco. Eu acho que eu nem ouvi amém nenhum, gente. Misericórdia. Ninguém consegue desligar esse negócio, não. Amém? Ah, que bom, que bom. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias de novo. Em Mateus capítulo 16, de 1 a 4. Mateus 16, de 1 a 4. Estamos dando continuidade à nossa reflexão da manhã e nos baseamos em Mateus 16, de 1 a 4. Tá? O céu fala, a gente entende. Será que a gente entende? Né? Pela manhã falamos sobre essa primeira expressão, o céu fala, e agora queremos abordar a segunda, a gente entende. Estamos juntos? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Esse slogan, como disse pela manhã, é o slogan do Clima Tempo, que é um site de meteorologia e previsão do tempo, e esse tema realmente chamou muito a atenção. O céu fala e a gente entende, e pensamos aqui hoje pela manhã em algumas nuances desse tema. Primeiramente falamos que o céu fala, e será que o céu fala de fato? Né? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, nos diz que Deus falou antigamente pelos profetas, mas nos últimos dias falou através do Filho. Deus fala de várias formas. Deus fala por meio das Escrituras, é a principal maneira pela qual Deus fala. Tá? Guarde isso aqui, porque nós vamos apresentar aos irmãos um princípio importante sobre essa verdade. Deus fala por meio da sua palavra, as Escrituras. Deus fala por meio da igreja. Deus pode usar qualquer irmão, uma criança, né, um idoso, uma irmã, um irmão, para ministrar ao nosso coração algo que a gente precisa receber. Deus fala por meio das circunstâncias. Deus pode utilizar circunstâncias para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por que Deus fala? Deus fala sempre para o nosso bem. Deus fala sempre para nos proteger de alguma coisa, para nos dar uma dica, para nos dar uma direção. E será que Deus se cala? Sim, em alguns momentos ele pode se calar. Aconteceu no período interbíblico, e deixe-me fazer aqui uma propaganda. Dia 2 agora de fevereiro, começa a nossa nova turma do curso básico de teologia. Dia 2 é uma quinta-feira às 7h30 da noite, 7 horas da noite, tá? Com o irmão Milton Vilar.
E essa turma agora será uma turma de Novo Testamento. Mas o Milton vai dar uma pincelada para vocês sobre o período interbíblico. Antes de entrar propriamente no Novo Testamento, ele vai abordar o período interbíblico, que é aquele período entre Malaquias e João Batista. Aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que, teoricamente, Deus se calou. Mas como o Milton mesmo me lembrou hoje, depois do culto, né, ele se calou, mas ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando, preparando todas as coisas. Para quê? Para que na plenitude dos tempos Jesus viesse. Na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo exato, o Salvador viesse ao mundo. Então, se você quer uma pincelada sobre o período interbíblico, venha dia 2 de fevereiro participar da aula com o Milton. Serão 2 aulas, dia 2, provavelmente dia 9, abordando só o período interbíblico, para você entender um pouquinho. Nós falamos aqui sobre saduceus, sobre os fariseus que se uniram para colocar Jesus à prova. Muitos desses movimentos políticos e religiosos surgiram nesse período, e eu creio que você vai ser muito enriquecido para entender o contexto, o pano de fundo do Novo Testamento, e você vai ter certamente mais facilidade para entender os evangelhos e os dias de Jesus. Deus pode se calar? Pode se calar, como vimos hoje pela manhã. Mas se Deus se calar, não desista de clamar e não desista de crer. Amém, gente? Não pare de crer, não pare de clamar, não pare de buscar o seu Deus. Se Deus se calar, se cala. Por que que ele se cala? Ele se cala muitas vezes porque ele não joga a conversa fora. Ele já falou um monte de coisas, nós não demos ouvidos, nós não estávamos nem aí para aquilo que ele estava nos dizendo. Então, Deus, de repente, pode se calar até que a gente pare para dar ouvidos àquilo que ele tem a nos dizer. Item 2. A gente entende. A gente entende. O céu fala e a gente entende. A pergunta é a seguinte: será que entendemos? Será que nós realmente entendemos aquilo que o céu está nos dizendo? Na nossa caminhada diária com Deus, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, é possível que nós não entendamos. Não entendamos. Jesus certa vez disse aos discípulos: o que eu faço, vocês não entendem agora, mas vão entender depois. E algumas coisas que acontecem com a gente não entende agora e nem depois. Tá? Pode guardar isso aí. A gente não entende agora e nem depois. Talvez, quem sabe, lá na eternidade, pode ser que a gente venha a entender. Que Deus nos dê alguma dica, Deus nos dê algum esclarecimento. Mas algumas coisas estão fora do nosso entendimento, fora da nossa compreensão. Nesses casos, nós precisamos aguardar, esperar, que é uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, né? A gente não gosta muito de fazer. Esperar até que Deus nos esclareça. Esperar até que Deus tire as nossas dúvidas e nos encha de paz e de certeza daquilo que Ele está falando, de que de fato é Deus quem está ministrando ao nosso coração. Hoje pela manhã nós falamos aos irmãos que há muita gente usando o nome de Deus em vão. Há muita gente se reportando às pessoas em nome de Deus, sendo que Deus não falou nada. Talvez você se lembre de 1 Samuel capítulo 3. Samuel não conhecia o Senhor. Samuel estava deitado na sua cama e ouviu uma voz. O céu falou. O céu falou com Samuel. Samuel, Samuel. O que ele pensou? É o sacerdote Eli que está me chamando. Ele se levantou e foi lá falar com Eli. Eli disse: eu não chamei você. Volte para sua cama. Ele voltou para a cama. Daqui a pouco, ouviu outra voz. Samuel, Samuel. E ele se levantou de novo, sacerdote. O que o senhor quer comigo? Eu não quero nada. Não fui eu que chamei você. Volte para a sua cama. E pela terceira vez ele ouviu aquela voz. Samuel, Samuel. E ele voltou ao sacerdote. E o sacerdote sacou. É o Senhor que está chamando o menino. E virou para Samuel e falou: Samuel, é Deus quem está lhe chamando, não sou eu.
Então, da próxima vez que você ouvir essa voz, você diga simplesmente o seguinte: fala, porque o teu servo ouve. Essa é a resposta que você tem que dar. Fala, porque o teu servo ouve. E, de fato, a voz o chamou pela 4ª vez. E quando ele ouviu aquela voz, ele entendeu. É Deus quem está me chamando. Ele compreendeu. É Deus quem está me dizendo alguma coisa. Ou quer me dizer alguma coisa. E ele respondeu: pode falar, Senhor, que eu estou aqui para te ouvir. E Deus ministrou o coração de Samuel um monte de coisa. Deus falou várias coisas para ele. Então nós precisamos, nesse meio em que nós ouvimos tantas vozes, entender o que é de Deus. O que é que Deus está falando? Quando é que Deus está nos falando? Nós precisamos desse entendimento, dessa compreensão. Em alguns casos, nós poderemos, como fez Samuel, pedir conselhos a alguém mais experiente. Alguém que nos ajude a compreender melhor o que Deus está nos falando ou o que é Deus quem está nos falando. Assim como o garoto Samuel foi até o sacerdote Eli, talvez você precise, sim, buscar a ajuda de alguém experiente, alguém maduro espiritualmente, que poderá caminhar com você, poderá orar junto com você, poderá ajudar você nesse processo de entender e discernir a voz de Deus. Mas há alguns princípios muito importantes, e um deles eu queria destacar aqui para você. Um princípio muito importante: Deus nunca dirá algo contrário às Escrituras. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e afirmar isso para essa pessoa? Diga aí para o seu irmão: Deus nunca dirá algo contrário às Escrituras. Diga de novo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, amém, gente? Se a Bíblia é a palavra de Deus, como é que eu posso ter um entendimento de que Deus está me dizendo alguma coisa que não bate com aquilo que já está escrito na sua palavra? Deus nunca dirá alguma coisa, você nunca vai ouvir uma revelação de Deus, da parte de Deus, que seja contrário a alguma coisa que está na sua Escritura, que está na sua palavra. Nunca, nunca. Me permitam os irmãos mais antigos aqui na igreja que talvez já tenham ouvido essa história, que eu ouvi há mais de 20 anos atrás. Saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que durante um tempo da sua vida, ele já é falecido, e durante um tempo da sua vida ele foi diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Perdão, da Faculdade Teológica Batista de Brasília. E lá em Brasília, ele ouviu uma história assim inusitada. Ele compartilhou com a gente num retiro de pastores. E a história era o seguinte: a faculdade, embora fosse batista, ela recebia alunos de várias denominações. E uma aluna contou a seguinte experiência. Na igreja dela, uma igreja bem pequena, né, tipo a nossa congregação lá no Parque Olímpico, uma congregação que estava nascendo ainda, ela se reunia na casa de uma irmã que era pastora e que era a profetisa daquela casa. E um belo dia no culto, aquela profetisa se levantou e disse o seguinte: Deus está me revelando a sua vontade a respeito de 2 casais da nossa igreja. Casal A e B e o casal C e D. A vai se separar de B e vai casar com C. E B vai se separar de A e vai casar com D. Deus me revelou isso. Aí a irmãzinha, que era aluna da faculdade teológica, se levantou e disse: me desculpe, mas Deus não falou nada disso. Por quê? Porque aquilo que você está dizendo, que é de Deus, não pode ser contrário ao que ele já disse. Se lá em Malaquias 2 diz que Deus odeia o divórcio, como é que você pode dizer que isso é plano dele para esses 2 casais? Pronto. Se a Bíblia diz que divórcio é por causa da dureza do coração humano, mas que Deus nunca planejou isso para ninguém, então você não pode dizer que isso é vontade de Deus a respeito de 2 casais. Pronto. Deu para entender, irmão?
Todas as vezes que você ouvir alguém dizer alguma coisa em nome de Deus, confronte com a Escritura. Porque nunca uma palavra de Deus será contrária à Escritura. Será contrária à palavra do Senhor. Guarde isso aí lá no fundo do seu coração. E todas as vezes que você ouvir uma mensagem, vá para a Escritura. Vá para a Escritura. Pode ser a pessoa mais renomada, mais famosa no Brasil e no mundo. Paulo disse, se eu mesmo pregar a vocês um outro evangelho, seja anátema, seja considerado maldito. Esse é o evangelho de Jesus, é aquilo que está na palavra do Senhor. Guarde essa verdade, guarde esse princípio. Deus nunca dirá algo contrário às Escrituras. Uma outra pergunta, se não entendemos, por que não entendemos? Quando nós ouvimos a voz de Deus e nós não entendemos, nós não compreendemos, por que não entendemos? Algumas afirmações para vocês. Não entendemos porque nós não queremos entender. É possível isso acontecer? É possível. Às vezes a gente não quer entender. Por quê? Porque Deus está querendo dizer alguma coisa que a gente não quer ouvir. Muitas vezes o céu fala aquilo que a gente não quer ouvir. E guarde você, meu irmão, o céu sempre vai dizer o que a gente precisa ouvir. O que eu e você precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. O céu fala, não é para alisar o nosso ego. Não é para passar verniz no nosso ego. É para nos confrontar com a verdade e nos mostrar a verdade de Deus para a nossa vida. É aqui. Às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente simplesmente não quer compreender. Às vezes a gente não entende também porque a gente não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus. O que disse Jesus? Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece a Escritura, a gente se engana. A gente erra. A gente está mais suscetível ao erro. A gente está mais exposto a errar. Em nome de Jesus, guarde isso. Em junho do ano passado, o Rick Muchal esteve com a gente aqui na igreja e ele disse, é muito perigoso não orar. Pode dizer para o seu irmão que está do seu lado? Pode dizer para ele. Diga para o seu irmão, é muito perigoso não orar. É um perigo, meu irmão. Agora você diga para ele também, isso aí não é do Rick não, isso é meu. É muito perigoso não conhecer as Escrituras. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, né, lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é a nossa bússola. Sem a palavra, nós nos perdemos. Nós nos perdemos os nossos próprios caminhos. Então é muito perigoso, sim, a gente desconhecer a palavra de Deus. É muito perigoso, sim, não conhecermos as Escrituras. Não conhecermos o que Deus está nos dizendo na sua palavra. Também, muitas vezes, nós não entendemos simplesmente porque não conhecemos a Deus nem os seus meios de agir, nem o seu jeito de agir. E às vezes a gente quer enquadrar Deus dentro da nossa cachola. Como se Deus, por exemplo, falasse para todo mundo do mesmo jeito. Como se Deus fizesse todas as coisas iguais. Deus falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. Ele falou com alguma outra pessoa ao longo da Bíblia? Você acha que existe alguém mais criativo do que Deus? Ele é o Criador. Então não tente enquadrar Deus na sua cachola, meu irmão. Deus tem o seu jeito de agir, Deus tem os seus métodos de agir. Muitas e muitas vezes Ele vai nos surpreender, porque a Bíblia nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder que em nós opera. Deus nos surpreende. Deus vai muito além da nossa imaginação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Deus a quem servimos não está limitado à minha cabeça nem à sua. Se Deus maravilhoso é o Deus de todo o universo, Ele não cabe na minha cabeça. Ele vai muito além da minha cabeça e da sua cabeça. Não conhecemos a Deus.
e não conhecemos seus métodos de agir. Você pode ler ali comigo? O que Deus diz lá em Isaías 55? Vamos ler todos juntos? Pois os meus pensamentos nem declara o Senhor, assim como os céus, também os meus caminhos e os meus pensamentos. É isso aí, irmãos. Muitas vezes há uma distorção muito grande entre o pensamento de Deus e o nosso, entre o caminho de Deus e o nosso. Quantas vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra coisa, e a gente não entende o jeito de Deus agir, e aí a gente não compreende aquilo que Ele está falando com a gente. O que deveríamos fazer? Essa é a pergunta que não quer calar. O que deveríamos fazer para entender melhor a Deus? O que deveríamos fazer para compreender melhor o que Deus está nos dizendo? Eu tenho uma dica para você aqui e gostaria de compartilhar outras de um outro autor. A minha dica é: invista no relacionamento com Ele. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E por que a ovelha conhece a voz do seu pastor? Porque convive com ele. Porque convive com ele. Simples assim. Hoje, pela manhã, eu estava indo para casa, minha sogra lembrou de um ditado da roça. Se você quiser conhecer alguém, coma uma saca de sal com ela. Quantos quilos tem uma saca de sal? 50. Imagine que na pior das hipóteses, isso é a pior, né? Não é na melhor, é a pior das hipóteses. Imagine que na pior das hipóteses, você lá na sua casa gaste 1 quilo de sal por mês. Isso é o pior mundo para a gente, né? Gastar 1 quilo de sal é o fim, né? Tem que diminuir o máximo possível. Tá. Mas na pior das hipóteses, você gaste, então, 1 quilo de sal por mês na sua casa. 50 quilos dá para quantos meses? Simples assim. Vamos lá fazer a conta. Roda a manivela. Dá para quantos meses? 50 meses. Né? 1 quilo por mês, 50 meses, 50 quilos. Então, resolvido. 50 meses dá quanto tempo? 4 anos e 2 meses. Olha só, o pessoal está bom aí na matemática. 4 anos e 2 meses para você conhecer alguém. Aí está o desespero do pessoal quando se casa, né? Não foi com essa mulher que eu me casei, não foi com esse marido com que eu me casei. Era completamente diferente, era diferente pra caramba, mas agora estão convivendo. A convivência revela, a convivência desnuda, a convivência descortina, a convivência mostra quem são as pessoas de fato. Só convivendo, meu irmão. Só convivendo é que você vai entender de fato quem é a pessoa com quem você está se relacionando. Se nós não convivermos com Deus, se nós não nos relacionarmos de maneira íntima e profunda com Deus, nós não vamos entender Deus. Não vamos entender. Quando eu era criança e adolescente, o meu papai não precisava falar com a gente. O olhar dele já dizia tudo. A gente estava fazendo alguma lambança, misericórdia, era só olhar para o papai. E o olhar dele já dizia tudo. É aquele olhar que é pior do que 1000 palavras. Por que que eu entendia o recado? Porque eu entendia a mensagem. Eu convivia com ele. Eu sabia. Eu sabia quando ele estava chateado, estava triste com alguma coisa, né? Então, quando a gente convive com Deus, se você quer conhecer a voz de Deus, se você quer entender a voz de Deus no meio de tantas vozes, no meio de tanta baboseira que você ouve no seu dia a dia, meu irmão, você precisa conviver intimamente com Deus. Você precisa investir no seu relacionamento com o Senhor. Mas o Rick Warren nos dá 4 outras dicas.
4 outras dicas. A primeira, cultive uma mente aberta, porque Deus pode dizer para você fazer uma coisa que você jamais imaginou. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Aquele general sírio que era leproso. O cara era um vencedor, mas era leproso. Chegou lá, né, em Israel com cartas para ser curado. O rei de Israel ficou desesperado. Eliseu tomou conhecimento, mandou chamá-lo. Nem olhou para a cara do sujeito. E mandou ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Ele disse, o quê? Esse profeta nem olha para a minha cara, nem sai para me saudar como autoridade do meu país e me manda tomar banho? 7 vezes ele está achando que eu sou porco, está achando que eu não tomo banho, achando que os rios lá de Damasco não são mais limpos do que o Rio Jordão, ainda no Rio Jordão. E aí, os seus auxiliares disseram, comandante, presta atenção, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor faria. Ele está pedindo uma coisa tão simples, tão pequena, vai lá e toma banho. Ele jamais poderia imaginar. Ele disse, eu pensava que ele sairia, colocaria a mão na minha ferida e eu ficaria curado. Está vendo só como é que a gente condiciona Deus? E a gente diz, Deus tem que agir desse jeito que eu estou pensando. Se Ele não agir, às vezes a gente até diz para Deus como é que Ele tem que fazer. Deus não tem que fazer nada daquilo que estou dizendo que Ele tem que fazer. Deus é Deus. E eu sou eu, você é você, meu irmão, você é servo. Eu sou servo, todos nós somos meros servos diante de Deus. E depois que o homem tomou banho 7 vezes, no 7º banho a sua pele estava mais limpa do que a pele de um bebê recém-nascido. Então, tenha uma mente aberta, porque Deus pode fazer algo surpreendente e agir de um jeito que você jamais poderia imaginar. Segundo lugar, encontre tempo para ouvir. Quantas vezes nossos encontros com Deus são meros monólogos em que a gente só fala. A gente não pergunta a Deus, Senhor, o senhor tem alguma coisa para me dizer? O senhor pode falar alguma coisa? O senhor tem alguma coisa a dizer a respeito desse assunto, dessa situação que eu estou vivendo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Elimine as distrações. Elimine as distrações. Você botou no modo avião, não botou? Faça isso na hora que você for orar. Faça isso na hora que você for ler a Bíblia. Tá? Se você lê no celular, se você não lê no celular, bote no modo avião. Bote no modo avião. Silencie todo o seu WhatsApp, tudo. O dia todo, o tempo todo. Você vai ver o WhatsApp na hora que você quiser ver, na hora que você tiver oportunidade de ver. Faça isso. Elimine as distrações e coopere com o que Deus diz. Deus está falando alguma coisa? Coopere. Pense direitinho naquilo que Ele está falando e procure cooperar com aquilo que Ele está dizendo. Parece que às vezes entendemos, mas não gostaríamos de ter entendido. É verdade. É verdade. Às vezes entendemos, mas não gostaríamos de ter entendido. Porque Deus falou alguma coisa que a gente não queria ouvir, mas que a gente certamente precisava ouvir. Se entendemos, por que não obedecemos? Se entendemos, por que não obedecemos? Você acha que o primeiro casal que ouviu Deus lhe dizer para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você acha que aquele casal entendeu? Entendeu. Tanto entendeu que eles repetiram tudo direitinho e admitiram que havia errado. Se nós entendemos, por que nós não obedecemos? No caso de Noé, Deus disse a ele para que ele construísse uma grande arca para a salvação dele e da sua família e das espécies, de muitas espécies que haviam na terra naquela época. Se ele não tivesse obedecido a Deus, teria perecido, meu irmão. Teria perecido. Teria perecido. Eu queria terminar voltando ao texto. Voltando ao texto de Mateus 16. Os fariseus e os saduceus, então, se unem. Se unem com uma estratégia para tentar apanhar Jesus.
diz o texto, para provar Jesus. E os saduceus e os fariseus não se uniam, porque eles estavam bem distantes na sua teologia. Nós poderíamos resumir aqui que os saduceus seriam os liberais de hoje e os fariseus seriam os ultra-ortodoxos de hoje. Ultra-fundamentalistas de hoje. Então eles não se uniam teologicamente, mas se uniram num propósito de pegar Jesus em alguma coisa errada. E então Jesus virou, eles disseram, olha, o senhor pode provar que o senhor de fato vem de Deus? Talvez eles tenham se lembrado de Moisés. Quando Deus chamou Moisés e disse a Moisés para ir ao povo e dizer ao povo, nós vamos falar com Faraó, e Faraó vai nos libertar porque a gente tem que ir embora para a nossa terra prometida. O povo, as autoridades, os líderes do povo de Israel disseram que não, como é que a gente pode saber que Deus de fato falou? E Deus deu a Moisés 2 sinais. Vocês se lembram dos 2 sinais? Lembram dos 2 sinais? Pegue a sua vara e jogue essa vara no chão. Ela vai se transformar numa cobra. Depois, se você pegue essa cobra pelo rabo, ela vai virar uma vara de novo. Agora pegue a sua mão e coloque a mão no peito. E vai ficar leprosa. E depois coloque de novo. E ela vai ficar sã. Vai ficar curada. Eram sinais. Sinais que identificavam um profeta. Jesus já havia feito imensos sinais, inúmeros sinais. Inúmeros sinais. Vejam aqui que muitas vezes Deus fala e a gente não quer ouvir. A gente simplesmente não quer ouvir. E aí Jesus disse, vocês sabem discernir o tempo. Vocês sabem discernir quando vai chover e quando não vai chover. Vocês sabem... quando olham para o tempo e está, então, nublado, vermelhado o céu, e vocês vão dizer, então, vai chover. E quando, de repente, de manhã cedo, está só vermelho e tal, não vai chover ou vai chover. Você sabe discernir o tempo. Mas será que vocês não sabem discernir os sinais dos tempos? Uma geração adúltera e perversa, no sentido espiritual aqui. Adúltera no sentido de infiel a Deus. Essa geração pede um sinal a Deus. E Jesus disse, não lhe será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas, nós podemos resumir em 2 sinais. Primeiro sinal, o sinal de alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu na segunda vez. A primeira vez, nada. A primeira vez, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. A segunda vez, diz lá em Jonas capítulo 2, e falou o Senhor pela segunda vez a Jonas. Na segunda vez ele obedeceu. Esse é um sinal de alguém que obedeceu a Deus. Ainda que tenha sido na segunda vez. Porque é possível que muitos de nós aqui estejamos em outras ocasiões. Quantas vezes Deus já lhe falou? Falou 2 vezes? 3 vezes? Quantas vezes o Senhor já falou? Outro sinal de Jonas. O sinal de alguém que foi a uma cidade e proclamou uma mensagem de condenação e de arrependimento. Jonas disse simplesmente, se vocês não se arrependerem, dentro de 3 dias essa cidade vai ser exterminada. Vai morrer todo mundo. 120 mil pessoas. Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não tem conhecimento espiritual. Não tem discernimento espiritual. Todo mundo vai morrer. Desde o rei até a pessoa mais humilde. Desde o mendigo que está caído na sarjeta. Todos eles vão perecer. E desde o rei até a pessoa mais humilde da cidade, todos se arrependeram. Que mensagem tremenda. Que mensagem tremenda. Todo mundo se arrependeu. Não há na história da Bíblia, irmãos. Não há na história da Bíblia um movimento de avivamento como aconteceu em Nínive. Não existe. Nem no livro de Atos você vai encontrar tanta gente se convertendo de uma vez só.
Não há 120 mil conversões de uma vez só. Que coisa tremenda. No sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, quantos se converteram? Quantos? 3.000. Em Atos 4, o número já aumenta. E vai crescendo, a igreja vai se multiplicando, mais 120 mil em 3 dias. É o sinal de uma geração corrupta e perversa, como a geração de Nínive, mas que se arrependeu. Uma geração que ouviu a voz de Deus e mudou de atitude. Uma geração que ouviu a voz de Deus, entendeu e mudou de atitude. Esse é o sinal de Jonas. E esse é o sinal de Deus para os nossos dias. Para os nossos dias. O céu fala, a gente entende. Janeiro de 2011, exatamente há 6 anos atrás, nós estávamos aqui, nessa época, hoje dia 22, 10 dias depois da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. 10 dias depois, dia 12, madrugada de 11 para 12 de janeiro de 2011. Contabilizados, cerca de 1.000 pessoas morreram. A gente chegava em Teresópolis, a gente via um caminhão frigorífico em frente à delegacia, servindo como Instituto Médico Legal, porque não havia lugar para guardar tantos corpos. A Igreja Batista do Caleme, na época era pastoreada pelo pastor Walter Miranda e foi apoiada por nossa igreja. Essa igreja serviu justamente como capela mortuária para abrigar tanta gente que morreu. Inclusive membros da igreja. Inclusive um casal de diáconos da igreja morreu naquela enxurrada. E as pessoas saíam correndo de madrugada, de pijama, de baby doll, camisola, do jeito que estavam, desesperadas, largando tudo para trás, pegando os filhos, saindo correndo, porque a montanha tinha descido. O que os estudiosos chamaram de tsunami da montanha. Houve um bairro chamado Campo Grande, acima do Alto da Posse, em Teresópolis, que simplesmente acabou. Acabou. E lá tem ninguém contabilizado naqueles 900 e tantos, quase 1.000 pessoas que eles conseguiram achar. 950, sei lá, foi o que eles acharam. Depois daquela tragédia, foram instalados sirenes na região serrana para alertar as pessoas do perigo iminente. E aqui, eu termino lembrando a você o papel da igreja. Foram criados centros de monitoramento, como o CEMADEM. E o papel da igreja, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é comunicar ao mundo aquilo que o céu está falando. Então, preste atenção. O céu fala, você entende e você transmite. E você comunica aquilo que você entendeu da parte de Deus. O papel da igreja é esse, comunicar ao mundo aquilo que o céu está falando. O papel da igreja é interpretar os sinais dos tempos para a sociedade. O papel da igreja é tocar a sirene de alerta. O papel da igreja é ser um aplicativo de meteorologia para o mundo, do ponto de vista espiritual. Há um perigo iminente. A tempestade está chegando. O mundo está convulsionado. O que Deus tem a nos dizer sobre isso? O que Deus está falando sobre isso? Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel, é o seu papel. O céu fala e o céu tem falado. A sua palavra está falando ao meu coração, ao seu coração.
Nós estamos entendendo? Se estamos entendendo, nós temos que comunicar, nós temos que tocar a trombeta em Sião, como diz Joel capítulo 2. Nós temos que tocar a sirene de alerta, nós temos que dizer que as pessoas estão correndo perigo sem Deus, que elas estão correndo perigo vivendo fora dos propósitos de Deus. Nós precisamos comunicar a este mundo os sinais dos tempos, precisamos interpretar os sinais dos tempos para o mundo de hoje. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, é o seu papel, porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E nós precisamos ser esses aplicativos da meteorologia espiritual para a sociedade deste tempo. Deus quer usar a mim e a você nesse propósito. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar ao Senhor.